Boa tarde a todos. É uma enorme satisfação tê-los conosco novamente no quarto painel desse 30º CIAB. São 30 anos prestando informação e organizando a maior feira de tecnologia bancária da América Latina. Estaremos hoje aqui nesse painel dividindo em dois grandes blocos. O primeiro bloco, nós vamos ter a oportunidade de ouvir aqui um time de ouro para falar um pouco sobre o uso de tecnologia na prevenção a fraudes, principalmente as fraudes especializadas em engenharia social. Vamos ter a oportunidade aqui de escutar um pouco dos bancos, como é que isso funciona e como é que nós estamos adotando a tecnologia a nosso favor, utilização de dados, análise de dados e tudo que está ao nosso alcance. E o segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho da parte de segurança cibernética e toda essa questão de hackers e de ataques cibernéticos ao sistema bancário. Então, eu vou começar com o primeiro bloco. A gente tem a grata satisfação aqui de contar com a presença do Adriano Volpini, do Corporate Security do Itaú, grande contribuidor aqui com a FEBRABAN, diretor da Comissão de Segurança de Prevenção a Fraudes. Outro executivo de ponta que nós temos aqui conosco é o Bruno Fonseca, superintendente executivo de prevenção a fraude do Bradesco, que tem uma enorme experiência também no setor e combate lá no dia a dia todas as questões de prevenção à fraude. Estará conosco também o Álvaro Teófilo, Head de Segurança do Santander, completando o time, e o Jorge Krug, também grande companheiro nosso, também de longa data, lá, Head de Tecnologia da Informação do Banrisul. Antes de passar a palavra ao Volpini, acho que é importante a gente destacar que a atuação em conjunto dos executivos de prevenção à fraude do sistema bancário tem surtido efeito. Ao longo dos anos, a gente tem observado queda nos volumes de tentativa de fraude, e eu acho que a gente tem hoje uma enorme capacidade de entender e combater essas tentativas de fraude no sistema bancário. E aí, obviamente, que é parte natural desse processo, que, em primeiro lugar, o volume de investimentos do sistema bancário ao longo desses anos tem aumentado, não só em prevenção à fraude, mas também em toda a parte de tecnologia. A gente viu isso nos painéis anteriores. E também temos aqui a capacidade, então, de melhorar nossa comunicação com os clientes, porque, nesse momento, o que a gente percebe é que, com todas as questões relacionadas à prevenção de fraudes e toda a infraestrutura que a gente tem, que os bancos têm montado, isso criou aqui um aumento de tentativa de fraude, de mudanças comportamentais, no ponto mais frágil aqui da cadeia, que passou a ser o cliente, no qual a gente tem que proteger e temos que conscientizar. Eu acho que conscientização é o nome do jogo, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Então, eu vou passar a primeira palavra aqui para o Volpini, e, obviamente, eu pediria para cada um dos quatro, a gente tem, por limitações de tempo, eu vou pedir 5 minutos para cada um, mas começando pelo Volpini. Volpini, fala com a gente aqui como é que nós estamos, como é que o Itaú e como é que você vê a tecnologia e a informação aliada à mitigação das tentativas de fraude e, principalmente, como é que funcionou essa tentativa de fraude agora, durante esse momento agora de pandemia e de quarentena, em que as pessoas mudaram seus comportamentos. Então, eu queria ouvir um pouco, começando por você. Por favor, fique à vontade aí para 5 minutos, a palavra é sua. Ok, bom, boa tarde, Leandro, boa tarde, Bruno, Álvaro, Jorge, e todos aqueles que estão nos vendo hoje pelas plataformas. Bom, como você ressaltou, a prevenção à fraude para os bancos tem sido, ao longo dos anos, um ponto crucial à medida que nós estamos mirando e investindo bastante na digitalização das nossas atividades. Tá? Dada essa relevância, o nível de investimento que nós temos feito, particularmente, é bastante alto em melhorar as tecnologias, sejam elas de autenticação de clientes, como também as de prevenção à fraude transacional ou na abertura de relacionamento. Eu diria que, posso citar aqui alguns exemplos práticos de investimentos importantes que foram feitos, sejam eles biometrias facial ou outros tipos de biometria presencial, também toda a parte de uso de senhas randômicas, sistemas avançados de detecção e de prevenção, e mais recentemente, com o uso de não só a inteligência artificial, mas o vasto uso de dados, que os dados nos ajudam bastante na prevenção à fraude, os nossos modelos alcançaram outros níveis de resultado, né?
esse uso de dados intensivo, ele está muito interligado com a nossa capacidade hoje de extração dessas informações das relações digitais. Então, ao mesmo tempo em que o mundo digital nos traz desafios em relação à prevenção à fraude, ele também nos oferece um conjunto importante de dados e variáveis que nos ajuda a identificar comportamentos ou padrões de conexão dos nossos clientes, né? Todo esse uso de algoritmos, da ciência de dados, de proteção de acessos, quase que encurralou os fraudadores para que eles dessem foco de fato aos clientes, né? E isso se materializou de uma forma mais evidente agora durante a pandemia, onde nós temos uma quantidade grande de novos clientes digitais, né, clientes antigos que passaram a utilizar os canais digitais para se relacionar com o banco, como aqueles também que, embora sejam nativos na relação digital, não tinham por hábito o uso que estão fazendo nesse momento, né? Então, a maior intensidade de relação digital dos nossos clientes com as plataformas do banco tem gerado, de fato, um desafio e uma oportunidade muito grande para o fraudador, né? Os clientes em casa e com uma condição de maior sensibilidade para o tema do isolamento social, estão muito mais sensíveis e aptos a receber uma proposta como: eu vou até sua casa buscar um cartão, um telefone, um computador. Do outro lado, estão mais sensíveis também para aceitar uma ajuda, seja ela qual for, através de um contato físico ou remoto. Então, neste momento, as proteções dos bancos estão sendo colocadas à prova e reforçam o quanto o nosso investimento no passado foi um investimento certeiro. Todo o esforço, o direcionamento de recursos e a estratégia de longo prazo para essa digitalização foi colocada agora à prova, e tem sido um stress test importante, né, porque o Brasil tem um problema crônico aqui de responsabilização. Então, esse processo de proteção tem sido extremamente eficiente. Óbvio, o Brasil é um país de grandes diferenças, né, um território enorme, pessoas com níveis totalmente diferentes de conhecimento, instrução e digitalização, e é óbvio que o ataque de fraude ele continua sempre sendo um desafio para todos nós, né? Nessa volta do fraudador para a engenharia social, para o foco no cliente, talvez a nossa grande missão aqui é ajudar o cliente a ter o conhecimento suficiente de como se comportar no mundo digital, né? Como ele deve se comportar em relação aos seus dados pessoais, às suas conexões, o cuidado com seus equipamentos, porque isso deve fazer uma diferença importante não apenas na relação bancária, mas também na sua relação com os dados pessoais, financeiros, familiares, que, quando de alguma forma são expostos na internet, acabam trazendo outros transtornos, né? Então, essa educação digital é algo que, no meu ponto de vista, se bem sucedida, vai elevar a capacidade do brasileiro em lidar com as transações digitais, que é um caminho inevitável, né? Não é um desejo apenas dos bancos, mas sim um desejo da população e dos bancos. Então, esse caminho, para mim, parece ser o mais eficiente. Vou tentar não usar os meus 5 minutos aqui para dar o benefício dos nossos debates na sequência, ok? Ok, Valpini, obrigado. Eu vou passar aqui a palavra para o Bruno, né? E aí, Bruno, conta para a gente aqui nessa questão de conscientização e a questão, eu acho que é um enorme desafio, como é que a gente comunica, né? Então, se você puder falar um pouquinho para a gente, não só o uso de tecnologia, acho que o Valpini falou muito bem da questão de uso de dados. A questão de uso de dados é uma coisa que se tornou muito intensiva e a gente acredita realmente que vai se tornar cada vez mais intensiva daqui para frente. Como é que isso tudo funciona dentro da dinâmica lá do Bradesco? Perfeito, obrigado pelo convite aí, Leandro, a todos, né, para a participação, tanto como representante da FEBRABAN, lá da Subcomissão de Prevenção a Fraudes, quanto aqui do Bradesco. E vou até pegar um dos ganchos aí que o Volpini deixou, na hora que a gente fala de fraudador, o fraudador com foco no cliente. É justamente isso que a gente tem que pegar no mundo atual. Quem convive aí, eu falo bastante isso, hoje, infelizmente, as fraudes que acontecem, as fraudes são bastante seguras, porque é o cliente fazendo a pedido do fraudador.
Nós não temos problemas de criptografias, de invasões, as fraudes elas estão voltadas à engenharia social. O cliente fazendo, independente de qual canal, ele aceita esses comandos. Esses comandos eles estão muito abertos, pegando o período de pandemia agora, usando esses argumentos da pandemia, do isolamento social. Por exemplo, vários dos bancos, a gente conversou isso bastante na Febraban, em relação à ligação que o cliente está recebendo para fazer uma atualização de um chat. Olha, os bancos agora vão atender por chat, vocês precisam instalar determinado aplicativo, que é o chat do banco. E com este argumento, ele acaba deixando o computador dele vulnerável ali para um acesso de um fraudador, e aí começa o próprio cliente a fazer a fraude. Então, todas essas implementações de tecnologia que a gente migrou lá de uma senha ou uma frase, até hoje que a gente tem um token, tem um QR Code para validar uma transação, tem um ponto-chave aí, que é como que a gente deixa o cliente ou o usuário final ali consciente de como ele usa aquele dispositivo. Né? Quando a gente tem um QR Code, hoje a gente consegue, em vários bancos, não só no Bradesco, a gente faz uma validação de transação com o QR Code, significa que no celular dele, ele vai ver os dados da transação. Mas se a gente não conseguir chegar até o cliente para que ele entenda que tem que confirmar toda essa transação, não é uma simples senha que ele está gerando ali, ele está fazendo uma validação num outro ambiente diferente daquele que ele iniciou a transação, não adiantou de nada. A tecnologia que foi implantada, ela perde totalmente, né, a gente pegando aí informação e tecnologia. Se colocarmos a tecnologia e não chegar até o conhecimento do usuário final, a relevância daquilo, o porquê que é feito, se perde toda essa informação. Outro exemplo, a gente tem, todos os bancos já tem também um cartão virtual. Todo mundo agora está comprando online. Compra tudo de tudo online. E o cartão virtual, ele não impulsionou. É tão melhor aquele cartão que a gente vai lá, gera, faz uma compra, um site que eu ainda não tenho tanto relacionamento, faço uma compra, aquele cartão ele não fica vulnerável, e a gente também ainda não conseguiu fazer com que isso pegue na população, para que eles entendam o benefício que está ali por trás. E todos os elementos aí que a gente tem da engenharia social, ela explora algo muito específico do cliente, ganhando a confiança e, normalmente, de atitudes que o banco não tem, né? Se a gente fala que o cliente recebe uma ligação do telefone, que é o telefone do call center do banco, isso existe? Não existe. Mas isso ganha uma credibilidade do lado do cliente, que ele tem a certeza que ele está falando com o banco, porque lá binou o telefone que é do banco. E isso não existe. Então, a gente tem que sempre conscientizar o cliente do que não existe, como não existe a retirada de um cartão para ir para uma averiguação de uma polícia federal, de uma polícia civil que pode fazer. Então, a conscientização é a principal chave para que a gente consiga evoluir na implantação. A tecnologia está aí. Teremos aí biometria facial, biometria comportamental para geração de alerta? Sim. Mas se o cliente não estiver consciente daquilo que ele está fazendo, ele vai fazer a fraude a pedido do fraudador. Então, a simples conferência, por exemplo, de um boleto, né? No momento que a gente vai fazer o pagamento do boleto, a gente passou por anos e conseguiu agora todo o boleto é registrado. O cliente vai fazer este pagamento. Ele confirma que o pagador é ele. Mas e o beneficiário? É o condomínio que eu sempre recebo, ou este condomínio que eu recebi com desconto no meu e-mail este mês? Está escrito o mesmo condomínio ali? São essas checagens simples do dia a dia que a gente tem que fazer com que chegue ao cliente. Então, o principal desafio neste momento que a gente viu é uma convergência para o mundo digital acelerada. Mas não é só o não nativo digital, né? O nativo digital, os golpes estão tão elaborados e conseguindo a confiança do cliente, que mesmo aqueles que são chamados nativos digitais estão caindo no golpe do WhatsApp, estão entregando um cartão. E por quê? Né? Até para a gente não conseguir discutir outros pontos, né, Volpini? A gente estava conversando um pouco antes. Hoje o crime, infelizmente, no Brasil, o crime ele acaba compensando. Qual é a punição que existe para quem aplica aí esse tipo de crime no ambiente virtual, né? O ambiente é virtual, o crime é real.
só que a consequência, ela também é virtual. Então, existe também outros, aproveitando até o momento de pandemia com essa convergência digital, tem PL, como o PL 2638, está lá no Congresso, justamente para tipificar o crime da fraude quando acontece no ambiente digital. Porque hoje, tem até a gente conversando na pré-reunião aí, fraudes do WhatsApp, que o cliente caiu, já a segunda vez no mesmo dia, ele caindo nessa fraude, e ele fala assim, não, mas eu já recebi esse tipo de ligação, agora eu não vou mais cair. E o fraudador explica para o cliente como que faz os tutoriais, porque, infelizmente, o crime compensa. Então, a gente tem que também ir para a parte da punição, desestimular esse tipo de crime, com muita conscientização. A gente vai continuar evoluindo. Todo monitoramento hoje, ele tem que ser um monitoramento, até fazendo um link com a palestra do início do dia, ela falou bastante em relação ao ecossistema. Como que a gente monitora uma transação hoje? A transação tem que ser monitorada sabendo que é o cliente que está fazendo e aquilo que ele está fazendo, ele realmente faz, ou as pessoas que têm um comportamento similar a ele também faz. Então, é a conscientização, temos que agir também aí no lado da punição, porque para que o crime não compense, as pessoas não fiquem impunes, e assim, tem cartilhas, tem uma das cartilhas, está até publicada tanto no Bradesco Segurança, quanto no site da Febraban, a gente fala de golpes. Existe lá 10 golpes em 10 páginas que estão sendo todos aplicados agora. Então, esse é só um início aí para que a gente consiga no nosso debate. Bruno, muito obrigado. Acho que realmente, realmente acho que o sistema bancário, as fraudes aqui do Brasil, acho que uma das características que a gente tem no Brasil é que o nível de tentativas de fraude usando engenharia social são extremamente elevados, né? E a gente, eu vim de um banco internacional em que, quando eu explicava isso para o grupo internacional, como é que aconteciam as fraudes do Brasil, realmente era uma coisa muito, muito superior ao nível de sofisticação das tentativas de fraude aqui no Brasil, porque é isso que você falou, acaba tendo uma percepção de baixa punição, você tem, e a consequência disso é que, de outro lado, o sistema bancário, os bancos, o Brasil foi um dos primeiros a implementar chip nos cartões de crédito, o nível de biometria da população bancarizada é brutal, é gigantesco, tem outros, tokenização, utilização dos tokens, cartões virtuais, as ferramentas estão aí, e a gente tem que usar. Acho que para falar um pouquinho desse contexto mundial, eu passo a palavra agora para o Álvaro, para falar um pouquinho sobre o Santander, e como é que o Santander tem enfrentado, como é que vocês estão lidando com esse uso de tecnologia, e aí aproveitando para falar também desse posicionamento do Brasil em relação ao resto do mundo. Álvaro, é contigo. Obrigado, Leandro. Primeiro, prazer estar aqui com todo mundo, vários líderes aqui do tema de segurança e fraude no país, no sistema financeiro. E eu imagino que as pessoas que estejam em casa, muita gente trabalha em empresas que também ou estão enfrentando dificuldades com esse tema da fraude eletrônica, como a gente já vem sofrendo no país há tantos anos, como também fica se perguntando o que deveria, a sua empresa, o que ela deveria estar fazendo em relação a essa evolução, né? Então, acho que o número um que a gente está chegando a uma conclusão aqui é que a identificação dos clientes e a autenticação deles, tanto no momento que ele entra nos nossos canais, quanto na confirmação de transações, os bancos e as empresas que estão em outros patamares de sofisticação maior, eles têm claramente trocado o que a gente chamava antes de autenticação baseada em dados estáticos para o que se chama agora dados dinâmicos, né? Tem um estudo do Gartner que fala bastante sobre esse assunto. E aí, dentro a definição de dados dinâmicos, ele vai muito além do que é o dado pessoal, né? Ele não se limita a perguntar o que é o CPF, o nome da mãe, fazer challenge de perguntas históricas da pessoa. A ideia do dado dinâmico é buscar o fingerprint digital da pessoa, né? O Volpini mencionou aí no começo o uso de biometria, por exemplo, e aí a definição de biometria também se estendeu muito nos últimos anos, né? A gente começou com a biometria física e a coisa evoluiu. O Face Biometrics claramente se tornou um grande aliado
do tema de combate à fraude, né, no sentido de identificação, curiosamente, não só a identificação do cliente em si, mas do fraudador, ainda que eu não saiba qual é o CPF dele, isso é uma coisa que tem evoluído muito. Agora, para quem está buscando essa solução na sua empresa, e aí está assistindo aqui ao evento, eu acho que fica uma mensagem de que essas soluções elas são tão boas quanto complexas de se implementar, e vale muita pesquisa e muito estudo, né? Existem muitas alternativas no mercado disponíveis, muitas empresas boas atuando, mas cada um que for buscar uma solução dessa, e vamos voltar ao exemplo aqui de biometria de novo, tem que lembrar que os fraudadores também vão testar essas tecnologias, né? A gente tem visto casos não só no Brasil, e ao redor do mundo, onde a má implementação de uma tecnologia dessa ela pode levar a fraude à mesma condição anterior ou até piorar. Então, existe um cuidado que as empresas têm, que estão adotando essas tecnologias, elas precisam testar e estressar essas tecnologias com a visão do fraudador, né? Isso é uma coisa curiosa. Como é que você faz isso? Olha, hoje tem aí várias empresas especializadas que têm como única função ter um martelo na mão para quebrar coisas, né? Tanto Big Four quanto empresas especialistas, várias aqui no Brasil, eles já têm um mindset de pegar essas tecnologias e estressá-las ao modelo de como um hacker, um fraudador, tentaria burlar essa própria segurança dela. Então, dados dinâmicos não se estendem só à biometria. A gente tem muitos casos de uso de dados baseados em informações que a gente se encontra nos dispositivos móveis, resguardados todas as questões de privacidade, obviamente, a gente tem que se preocupar. E uma outra coisa que eu acho que vale muito a pena mencionar, a gente não falou aqui ainda, mas eu acho que vale a pena mencionar, é que as empresas que estão preocupadas com o assunto, elas precisam ter mais visibilidade de qual é o nível de exposição dos seus próprios clientes na internet e, como consequência, o que isso pode trazer de riscos para a própria empresa. Essa visibilidade que a gente chama aí no mercado de threat intelligence, ou inteligência de ameaça, também são disciplinas de trabalho bastante conhecidas e que hoje eu considero essenciais para a gente fazer esse trabalho de análise de contexto de mercado. Quer dizer, como é que eu sei se a minha empresa é ou não é, nesse momento, alvo de alguma determinada campanha? A gente, pegando o exemplo da engenharia social, por exemplo, a gente percebeu a explosão das campanhas durante os últimos 3 meses, março e abril. Quando a gente olha para monitoramento de stores, de aplicativos em mobile, eu acho que março ou abril, talvez abril, deve ter sido o mês histórico de explosão de apps falsas na Play Store do Android, que desafortunadamente tem aí um controle ainda muito a melhorar em termos de publicação de apps. Então, na minha visão, a gente tem sim um lado de conscientização do cliente muito importante, que a indústria tem trabalhado muita informação, campanha. Aqui é número 1, a gente tem todos os nossos canais, informação para o cliente todos os dias, a gente está vendo jornal, a gente está vendo notícias todos os finais de semana em grandes veículos de comunicação, mas as empresas também têm que ter consciência de que elas têm que ter o que a gente chama de awareness interno, a capacidade de entender o que a tua própria empresa pode ter de risco de exposição nesse momento da pandemia. Então, eu vou deixar passar para as próximas perguntas, provavelmente, mas eu focaria a minha estratégia hoje, se eu estivesse aqui no lugar de uma pessoa que está preocupada com isso, no seu mercado, que não obrigatoriamente é banco, em tecnologias, mas também conscientização do seu próprio entorno no mundo externo, no mundo da internet, no que a gente chama de underground. Álvaro, super obrigado. Acho que tem uma outra visão aqui. E eu passo a palavra para o Krug. E aí, Krug, no Sul é diferente? Como é que é? Fala um pouquinho do Banrisul, como é que vocês estão vendo? Krug? Acho que Jorge Krug, acho que você pode estar no mudo ainda. Acho que ativei agora. Bom, obrigado, Leandro, meus parceiros de
painel. Esse ano nós aqui, de forma remota, não fisicamente, no nosso CIAB, mas eu acho que foi, sim, dito bastante, explanado bastante, de forma bastante abrangente por todos, o cenário que está acontecendo. O que, na verdade, nós enxergamos nesses meses aí da pandemia? Um aumento muito grande do uso da tecnologia como um todo. O exemplo disso é nós estamos aqui fazendo essa live aqui e trabalhando de forma remota, e, ao mesmo tempo, tivemos uma inserção de uma população no mundo digital de uma forma muito rápida. E essa inserção, falo de idosos, gente que realmente não estava tão preparado no seu tempo para entrar e entrou no mundo digital por conta de que os aplicativos começaram a ser demandados e ser usados pelos bancos de uma forma muito abrangente. Nós temos que entender que esse processo todo, eu acho que foi bem colocado pelo Leandro, né, os bancos trabalharam muito fortemente ao longo do seu tempo, sempre num processo de aumentar a capacidade de segurança. Fomos o primeiro a fazer a adoção de cartão com chip, justamente porque a questão de segurança, naquele momento, os cartões magnéticos começavam a quebrar sua segurança, quebrar em termos de fragilidade, e sempre foi um movimento muito grande. O que prova, no meu entendimento, que os movimentos feitos pelos bancos, aquele negócio de ferrar cano, na sua estratégia, foi muito bem feito. Então, o que nós encontramos hoje é exatamente a oposição disso, é o ataque da engenharia social ao nosso próprio cliente, porque a segurança do perímetro dos sistemas computacionais dos bancos estão bastante seguros, estão muito bem estruturados. Mas, de qualquer maneira, quando fala da estrutura quando fala em tecnologia e informação, nós temos que aumentar, possivelmente, a questão de vigilância e reforçar a nossa estrutura de proteção, monitoração e as respostas aos nossos clientes. A questão da conscientização é, sem dúvida, uma coisa muito importante. Quando eu menciono essa questão da aumento da proteção, e foi mencionado, foi colocado aqui, acho pelo Volpini até, a questão da utilização de biometria comportamental, autenticação seletiva de canais, dos canais de atendimento, refinar a proteção existente nos sites de aplicativos e, fundamentalmente, incluir as funções que nós entendemos as mais importantes visadas pela fraude nos canais mais protegidos. Um exemplo claro disso, desse movimento que deve ser adotado, ser feito, é o que vai acontecer possivelmente agora na questão do nosso PIX, pagamento instantâneo, que é aquele modelo que está se estabelecendo em cima do QR Code dinâmico, com uma assinatura, com o uso da criptografia, assinatura digital dentro do QR Code. Quer dizer, eu estou abrigando uma questão de forma muito mais segura. Então, são de formas de criar essas características de segurança embarcadas desse meio de pagamento de forma muito mais agressiva para garantir a segurança do nosso cliente. Do ponto de vista da monitoração, do monitoramento que eu coloco, eu acho que é importante monitorar um ambiente de busca de desvio de comportamento, das autenticações transacionais dos nossos clientes, monitorar a internet em busca de sites que são de aplicativos falsos, e aquilo que tem sido feito muito fortemente pela FEBRABAN, que é a comunicação entre os bancos. Aquilo que acontece num banco, eventualmente, vai acontecer no outro, seus clientes são tudo mesmo, e se existe uma disputa de mercado, no ponto de vista de segurança, não há disputa nenhuma. Nós temos nos unir, isso sim, e esses movimentos estão sendo feitos aí pela FEBRABAN, essas comissões de segurança, comissão de cyber, é muito importante para que nós conhecemos esse movimento, e esse nosso painel justamente garante isso. E vejo também uma questão de nós termos, e talvez aí parece que seja a coisa mais importante nesse movimento todo, é aquela resposta efetiva ao nosso cliente. Como eu disse, nós estamos trazendo uma inserção de uma população para dentro de um cenário digital de uma forma muito rápida, e isso, claro, que chama a atenção dos cyberataques, e usando essa questão da engenharia social de uma forma muito mais agressiva e forte. E aí eu digo que talvez seja a coisa mais importante, e o maior desafio para nós é fazer exatamente naquele processo, talvez da última defesa, última linha de defesa,
que é combater a engenharia social, o nosso cliente com a nossa própria engenharia social. Então, cabe a nós, banco, combater de uma forma similar, conversando com nossos clientes e fazer similar ao que o golpista faz com ele, nós fazemos com o cliente, trazer ele para o nosso mundo. É talvez a coisa mais complicada e mais difícil, mas é o nosso movimento, porque aquela parte da tecnologia já está muito bem estruturada. O que nós temos que fazer agora é fazer a engenharia social dos bancos para o cliente. Como chegar ao cliente e trazer ele de volta para nós, informando ele de como é que usa esse ambiente de tecnologia de uma forma muito mais estruturada. Então, me parece que o grande desafio desse processo todo é nós agirmos exatamente como está agindo nesse momento o crime cibernético, com a engenharia social em cima dos nossos clientes. Por enquanto é isso, então. Né? Obrigado, Krug. Puxa, acho que foi super interessante a visão dos quatro. Eu acho que em linhas gerais, o que a gente termina aqui, vamos terminando esse bloco. Acho que grandes recados é para todos os consumidores, usuários finais, clientes, que desconfiem sempre, né? Todas as ferramentas estão à disposição, seja token, seja biometria, seja, enfim, cartão virtual, as ferramentas estão lá à disposição. Acho que cabe a cada um de nós aqui utilizarmos essas ferramentas e, obviamente, sempre desconfiar, né? Não compartilhar senha, não compartilhar o cartão, não entregar o cartão a ninguém. Acho que tem todos lá, todos nós sabemos de cor aqui quais são as grandes mensagens. Para quem não sabe, consultem lá a página da Febraban, consultem a página dos seus bancos, que tem lá recomendações muito fortes com relação à prevenção à fraude, e eu acho que cabe sempre a gente aqui adotar esse padrão aqui no dia a dia. Eu vou aqui agradecendo, agradeço a todos, agradeço aqui ao Bruno, ao Volpini, ao Álvaro, ao Krug, pela participação, e eu vou encerrando esse bloco aqui. Para os que nos assistem, não saiam, vamos ter um intervalo rápido aqui de 5, 6 minutos, e voltamos com o segundo bloco para falar um pouquinho de segurança cibernética. O Volpini continua conosco, e a gente ainda vai agregar aqui outros executivos para falar um pouco de segurança cibernética e como é que é isso no mundo. Tá bom? Muito obrigado, voltamos em breve. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys.
Esse é o Tiago. Ele acabou de consultar o saldo, pagar a segunda via do boleto e conversar com seu gerente do banco, sem sair do WhatsApp. Pois é, dá para atender, engajar e fazer negócio no app de mensagens que todo mundo já usa. Contato inteligente com o cliente é conversar onde, quando e como ele precisa e quer. WhatsApp, seus clientes a um blip de distância. Take one step beyond. Buscando inovação, a Giovanelli Consultoria se aliou às soluções mais avançadas na atualidade, como SD-WAN, mitigação anti-DDoS, DOS e firewalls para aplicações enterprise, e com isso vai atender às novas demandas do mercado mundial. A Juniper Networks traz soluções com foco em inovação, simplicidade e segurança, sem precedentes para a sua corporação. O ano de 2020 tem sido desafiador para a economia e também para a sociedade. Mas é tradição do setor financeiro enxergar oportunidades e oferecer serviços inovadores e mais inclusivos. E o CIAB 2020 discutirá como o setor exerce um papel de protagonista na retomada do crescimento da economia. A AWS apoia o setor financeiro com serviços de computação em nuvem e o CIAB 2020. Nossos talentos estão conectados para criar soluções inovadoras e inteligentes, que contribuem com o trabalho de pessoas e instituições que confiam na experiência da Tecnobank. Porque, antes de sermos tecnológicos, somos humanos. Emita e processe cartões físicos ou digitais. Do jeito que seu negócio precisa, sem complicações, sem burocracia. Com tecnologia PaySmart, conectar-se ao ecossistema global de pagamentos é fácil. PaySmart, simples, rápido e seguro. Os pagamentos e o sistema bancário dependem de uma combinação de internet e operadoras de rede tradicionais. Mas esses recursos chegaram em seus limites e não são suficientes para um mundo baseado em cloud. As trocas em cloud são a nova rede. Tenha uma rede privada baseada em cloud e supere as preocupações com segurança e performance associadas à internet. Interconexão privada, cloud híbrida e controle distribuído protegem seus dados. Você já conhece a Febraban, a maior entidade representativa dos bancos, mas você já ouviu falar do INFE? O INFE é o Instituto Educacional da Febraban, que oferece cursos, soluções personalizadas, summits e certificações de assuntos financeiros no mercado empresarial. Nosso objetivo é compartilhar toda essa experiência de décadas e garantir uma educação eficiente que possa aprimorar o desenvolvimento do setor financeiro. Por isso, contamos com um time de profissionais reconhecidos pelo mercado. Somos uma rede com mais de 115 bancos associados, além de professores, consultores e especialistas conectados. Nossos conteúdos podem ser entregues em diferentes formatos para alavancar as competências no cenário empresarial. Além disso, nosso portfólio abrange os principais e mais discutidos temas da educação executiva, com certificações reconhecidas que fazem a diferença no mercado. Já são mais de 200 mil profissionais impactados pelo nosso ensino e queremos deixar essa corrente ainda maior, porque uma educação de qualidade é a chave para transformar o mundo.
Saiba mais sobre o INFI através do site e das redes sociais. Entre em contato com a nossa equipe. Boa tarde a todos. Estamos de volta aqui com o segundo bloco desse quarto painel de 30º CIAB 2020. É um prazer estar com vocês de volta. Vamos tratar agora desse segundo bloco. Falávamos há pouco da primeira parte, que era de engenharia social, os investimentos de prevenção à fraude, e a gente agora vai tratar de um segundo bloco, de uma questão que também é um ponto de interrogação para todos. Acho que todo mundo quer saber mais como é que a gente está lidando com a questão de segurança cibernética. Temos conosco aqui o Adriano Volpini, o Head de Corporate Security do Itaú. Temos o Fabrício Pina, superintendente executivo do Bradesco, e o Edinaldo Pereira, que é gerente nacional de segurança tecnológica da Caixa Econômica Federal. Então, Volpini, como é que é esse assunto aqui de segurança cibernética no Itaú? A gente vive num mundo cada vez mais com exposição de informações, com uma diversidade de volume de dados transitando para todo lado, cada vez mais digitalizado, cada vez mais eletrônico. E como é que vocês lidam com essa questão de prevenção e tratamento dessa exposição de informações em ambientes não controlados, em ambientes diversos? Então, fala um pouco para a gente aqui qual é a percepção de vocês. Bom, Leandro, mais uma vez, obrigado. Eu cumprimento também o Fabrício e o Edinaldo, que se juntam aqui a nós nesse debate, acho que é bastante importante, e também a todos aqueles que nos veem nesse momento aqui. Bom, cyber para qualquer empresa hoje é um grande desafio. Não preciso gastar muita energia tentando explicar, basta ver os problemas que se multiplicam, seja invasão, ou indisponibilidade, ou alguma situação que acaba afetando o normal funcionamento de uma empresa. E aqui isso está vinculado a um fato, uma realidade, que é a velocidade e o volume de informações que cada vez mais trafegam pela internet e cada vez mais estão acessíveis a todos. Então, existe uma necessidade de agilidade, de desenvolvimento muito forte, presente em todas as empresas, sejam elas do sistema do setor financeiro, da indústria, do comércio, qualquer setor hoje precisa estar conectado. Logo, cyber hoje é uma realidade, a proteção cyber é uma realidade, uma necessidade de todos, né? E por outro lado, ao mesmo tempo que você quer desenvolver seus produtos, seus serviços e melhorar a relação com o seu cliente, você tem o usuário com uma expectativa de simplicidade e agilidade muito grande. Então, esse desafio está muito presente e é pauta da maioria das empresas, não é diferente do Itaú, né? Em relação específica ao fluxo de informações, esse talvez seja um dos principais problemas que nós vamos enfrentar, ou dos desafios que nós teremos ao longo dos próximos anos, não só pelo advento de novas normas, etc., mas também pela forma com que nós tratamos informações e dados pela internet, né? Então, o fluxo de dados e informações é muito rápido, e pensando aqui como uma empresa, talvez o grande desafio nosso primeiro, ter clareza, identificar com precisão quais são as informações, como você as disponibiliza e como você as gerencia. Isso é um exemplo prático aqui. Boa parte das conexões hoje no mundo tecnológico é feita por APIs, e vimos aqui recentemente problemas significativos pela má configuração, má construção de uma API, mau gerenciamento de uma API, né? Então, esse é um problema que não só é visto nas empresas, mas ele se repete, né? Então, desde
configuração de entender onde estão os dados, como você lida com os dados, como você conecta e disponibiliza os dados para uso, seja dentro da sua própria empresa ou em conexão no mundo cada vez mais interligado, onde os produtos e os serviços são interconectados, é super relevante. Uma das estratégias também que nós usamos, além dessa preocupação de conexão e de tratamento do dado interno, é partir do pressuposto que a exposição do dado externo precisa também ser protegida. Então, desde a criptografia de determinadas informações até o uso de assinaturas e credenciais randômicas para garantir que as conexões são muito bem feitas e protegidas, para nós são estratégias chave aqui para garantir que o dado, uma vez transitado dentro do nosso ambiente, ou exposto externamente num serviço também disponibilizado por nós através de um terceiro para um cliente, está devidamente protegido. Mas, sem sombra de dúvida, com o avanço da tecnologia, da relação e das pessoas, os dados vão trafegar cada vez mais. Então, esse é talvez um dos nossos maiores desafios na internet nos próximos anos. Obrigado, Volpini. E aí, Edinaldo, e você aí, que desafios que surgem para o setor financeiro para a rápida migração de transações físicas para o digital? A gente tem observado aqui durante essa época de pandemia, a gente já tratou disso, né, em outros blocos, no dia de ontem no SEAB, e observamos que o volume de transações digitais agora, durante esse período de quarentena, as transações digitais explodiram. Houve uma migração clara e muito rápida para o mundo digital. E aí, e o Bradesco, como é que está enfrentando essa questão? Bom, boa tarde a todos, né? Vou falar um pouco aqui em nome da Caixa Econômica. Agradeço, primeiramente, o convite da FEBRABAN por participar desse evento e me sinto muito orgulhoso de estar aqui falando em nome da Caixa. Nós avaliamos que nós estamos aí numa travessia, né? Nós temos que olhar, de um lado, a conveniência do cliente, a sua comodidade. Nós temos que criar jornadas digitais que tenham o menor nível de atrito possível, né? Que ele tenha tempo de resposta o menor possível. Do outro lado, nós temos que garantir os requisitos de segurança, nós temos que garantir a identidade desse cliente, a gente tem que proteger esse cliente. Esse é um grande desafio para todo mundo, né? Nesse momento que nós estamos passando, aqui na Caixa, a gente teve a prova real do que aconteceu isso no dia a dia. Nós tivemos mais de 60 milhões de pagamentos realizados de pessoas que não eram bancarizadas. Então, se você imagina o desafio de tirar uma pessoa que não tinha uma conta corrente, não tinha um relacionamento com o banco, disponibilizar para ela uma conta digital. Então, isso nós vivenciamos aqui nos últimos meses. E aí nos alertou para a necessidade de aculturar os nossos usuários, né? Os nossos clientes. A gente percebe que dentro das fronteiras dos bancos, a gente está bem protegido, ou a gente procura estar protegido, porque isso é um trabalho continuado, né? Mas quando a gente disponibiliza serviços para um outro cliente, e aí a gente percebe que muitas vezes esse cliente, por conta de engenharia social, tem ali as suas credenciais extraviadas. Então, nós tivemos desafios aqui imensos. Nós tivemos que derrubar aqui mais de 60 aplicativos falsos, e-mails com informações inverídicas. Nós tivemos que derrubar sites que utilizavam a nossa marca. Eles aproveitam, obviamente, os fraudadores nesse momento, né, de pandemia, em que esse assunto ele surge, eles aproveitam para tirar proveito, né? Então, assim, nós precisamos, quando se fala de cybersecurity, a gente precisa expandir a fronteira. Eu acho que ainda está muito contido nas fronteiras das organizações, elas se preparam muito bem, mas eu acho que a gente tem que aculturar, estar próximo dos nossos usuários para poder vencer esse desafio, né? Junto a isso, né, esse desafio todo que nós tivemos aqui no auxílio emergencial, nós também tivemos que fazer isso de uma forma diferente, né, que ninguém estava preparado por conta da pandemia, home office, a gente teve que fazer tudo isso. Então, foi um grande desafio, a gente está, obviamente, monitorando isso o tempo todo, acompanhando esse novo cenário, né, esse novo normal que todo mundo tem dito aí, viu, Leandro?
Geraldo, obrigado aí. Eu sei que eu tenho acompanhado o trabalho da Caixa e eu sei que nas últimas semanas vocês dormiram poucas horas por noite aí, enfrentando diversos problemas. Agora sim, eu chamo o Fabrício para o próximo pergunta. Fabrício, acho que todo mundo quer saber, né? Quais são as aplicações tecnológicas que apoiam essa mitigação de incidentes? Quer dizer, o que vocês estão usando de ferramentas? Como é que está sendo lá no Bradesco? Eu divido a atuação da parte do SOC, lá, que é o nosso núcleo de contenção e de monitoração, em 3 partes. Tá? A primeira parte, eu preciso identificar o que está acontecendo. E quanto mais informação eu conseguir processar, quanto mais rápido eu conseguir processar isso aqui, melhor para mim. E a capacidade de separar o joio do trigo aqui, ela é mandatória no meio da história. O segundo bloco eu sei que tem alguma coisa acontecendo, eu preciso tomar uma atitude, certo? Então, aqui vem toda uma parte de cases, de runbooks, de uso de inteligência artificial, de computação cognitiva, e todo um trabalho para se fazer esse segundo bloco, que é o bloco das decisões. E tem o terceiro bloco, que é o que eu chamo do bloco da atuação. O que é o bloco da atuação? É aquilo que eu realmente preciso fazer. Eu preciso interromper uma conexão, eu preciso derrubar um determinado do serviço do ar, eu preciso desviar um tráfego, o que eu consigo fazer? E isto aqui tudo está sentado em cima de 2 pilares. O lado da segurança é ótimo, lindo e maravilhoso, mas a gente não pode esquecer que eu preciso manter o sistema disponível. O banco precisa estar disponível em qualquer situação. Então, é muito fácil você falar, bom, fecha tudo que ninguém ataca. Beleza, mas eu fecho tudo, eu leso o cliente que está querendo fazer transação. Então, como é que a gente atua nesses 3 pontos? Então, o que eu falei? De inteligência artificial, de computação cognitiva, de uma capacidade de processamento muito grande para tratar volumes, assim, nós estamos falando de milhões ou bilhões de eventos por segundo que a gente está trabalhando, né? O Edinaldo falou lá dos recordes de transação que ele teve, mas nós também não ficamos muito longe disso. A gente quebrou o recorde do Natal no meio de maio, né? Então, aquilo que a gente esperava para Natal, para pagamento do 13º, o volume de transação veio agora em maio, e a gente teve uma quinzena bastante agitada em termos de volume de transação dentro do nosso horizonte. Então, a gente precisa de todo um ferramental para poder fazer essa associação. Eu não vou citar nome de ferramenta, mas coleta de informação, eu preciso ter uma capacidade de decisão baseada em runbooks, baseada em inteligência artificial ou em cognição, e eu preciso ter uma capacidade de atuação importante sem molestar a disponibilidade geral do sistema. Fabrício, obrigado. Agora eu vou fazer um rápido debate com vocês aqui. Eu tenho uma coisa que é interessante. Eu acho que essa pandemia, eu tenho vivido isso aqui no nosso dia a dia, aqui da Febraban, agora durante o trabalho remoto, que foi um pouco a capacidade de trabalho coordenado entre os próprios bancos. Não foi fácil. Ainda ontem, na abertura, o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, falou muito sobre o esforço, né, de todos, e aí vale também um elogio a todos os funcionários que estão lá na ponta das agências, atendendo. A gente manteve, o sistema bancário manteve todos os canais abertos em funcionamento, as áreas tecnológicas suportaram o aumento de volume, as agências com pagamento lá de 50, 60 milhões de pessoas. Então, isso não é fácil. Eu participei de boa parte dessas montagens, e foram algumas noites viradas, finais de semana. Eu acho que todo mundo trabalhou muito duro nisso. E aí, pergunta para vocês 3, começando aqui pelo Fabrício. Nesse mundo de segurança cibernética, essa colaboração também existe? Como é que funciona? E que trabalho que vocês desenvolvem de forma coordenada? Conta um pouco para a gente. Funciona muito bem, a gente troca informações. O que eu souber, eu tento avisar aos SOCs dos outros bancos o mais rápido possível, porque o sujeito, tendo êxito em me atacar, vai estar com uma solução preparada e testada para atacar um outro. Então, a gente tem um grupo de discussão do Guardião Cibernético Nacional, que a gente participa, a própria Febraban também participou junto com a gente, e participa também a Anatel, as Teles e o Registro BR, para justamente a questão da gente se perseguir e como disse o Volpini, a gente ir atrás do que está acontecendo fora do nosso perímetro, né?
para a gente poder também atacar esses aplicativos falsos que estão aparecendo aí. Acho que no painel anterior, vocês comentaram de abril, né? A nossa monitoração mostra que de março para abril aumentou em 10 vezes a quantidade de aplicativo falso que apareceu nas lojas da Apple menos, mas do Android, uma proporção de 1 para 10. Então, a gente tem que impedir que o problema nasça na raiz, impedir que esse aplicativo seja baixado para evitar danos colaterais mais para frente. E aí, Edinaldo, lá na Caixa, essa colaboração ajuda? Como é que funciona? Leandro, assim, ajuda bastante, tá? Os bancos estão muito maduros quando a gente fala de cybersecurity, né? A gente troca muita informação e essa troca de informação ela é importante porque faz com que os bancos reajam rapidamente a um incidente, né? A gente já percebeu ao longo de muitos anos atrás de que isso é eficiência para o sistema como um todo. Isso não tem nada a ver com diferencial competitivo, né? Então, a gente, às vezes, recebe informações, são informações valiosas, nós trocamos informações assim que a gente tem alguma informação no âmbito da Caixa, que envolve as outras casas, então isso tem funcionado muito bem. Para você ter ideia, e eu queria só reforçar um ponto que o Fabrício traz sobre os aplicativos falsos. Assim, realmente houve uma proliferação e a gente tem, às vezes, muita dificuldade quando a gente tem que baixar, não aplicativos, mas, por exemplo, páginas ou servidores que são hospedados fora do país. Então, às vezes, a gente não consegue reagir muito rapidamente, né? Para proteger o nosso cliente. A gente até sabe o que tem que ser feito, mas, às vezes, leva muito tempo porque não tem essa obrigação, né? Essa prontidão desses outros países. Então, é uma coisa que eu queria também deixar registrada aqui no nosso debate. E aí, Volpini, vou encerrar o debate aqui contigo, mas queria ouvir de você como é que funciona esse compartilhamento e se a penalidade, se punição ajuda, né? Porque a investigação existe, acho que as secretarias de segurança atuam, a Polícia Federal atua muito fortemente em cima, de uma forma muito colaborativa, mas a gente precisa ter todas as pontas bem amarradas. Eu queria ouvir de você um pouquinho com a tua percepção. Bom, sem dúvida. Leandro, assim, a participação de todos os bancos na FEBRABAN é extremamente ativa. Posso afirmar aqui categoricamente que prevenção à fraude cyber talvez sejam as pioneiras no intercâmbio de informação extremamente transparente entre as instituições financeiras, porque aqui aquela frase antiga de que informação é a melhor prevenção, não tem a menor dúvida disso, que isso é a realidade. Quando você compartilha muito rapidamente as informações, não só detalhes do ataque, mas tendências, práticas e cuidados, há um ganho substancial para todo o sistema. Na verdade, todos os bancos aqui trabalham protegendo o sistema financeiro contra qualquer ameaça ou contra qualquer risco. E, além dessa proximidade entre as estruturas de cyber, tem uma proximidade relevante entre os assuntos de cyber e prevenção à fraude. E esta junção tem trazido um benefício significativo para o sistema. Com o mundo mais digital, as ameaças sempre começam com um desenho muito mais cibernético e menos tradicional, e, portanto, a atuação da equipe de cyber, desde o início do processo, apoiando as equipes de prevenção à fraude, é fundamental. Então, foram colocados aqui com o crescimento dos aplicativos fraudulentos, mas os links falsos também, da mesma forma que os aplicativos, se proliferaram de forma assustadora, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, nós vimos uma quantidade muito grande de exposição de links falsos. E essa conexão gera velocidade na proteção. E o intercâmbio no sistema financeiro tem sido fundamental. Todos os colegas aqui têm agido de forma muito intensa e é o que tem nos apoiado bastante. Em relação à punição, talvez o Brasil, olhando nos países, entre os países com o mundo digital mais envolvido, é o que carece muito mais de uma responsabilização muito mais efetiva dos responsáveis seja pelo crime cibernético, seja pela fraude. Há um projeto de lei apresentado agora em maio pelo deputado Marcelo Ramos, o projeto de lei 2638, que vai trazer, que caso aprovado, vai trazer, sem dúvida, uma sensação de punição muito maior para aqueles que tentam cometer fraude ou que tentam, de alguma forma, lesar um cidadão brasileiro no mundo digital e cibernético. Então, realmente, essa é uma necessidade,
porque a certeza da impunidade gera um incentivo e um impulso muito maior para que o crime aconteça. Então, nós estamos aguardando aqui com ansiedade, apoiando bastante, porque esse projeto de lei é uma conquista não para o sistema financeiro, mas para a sociedade brasileira, né? Porque quanto mais disciplinado e mais seguro forem as transações do sistema digital de relações financeiras ou de informações no Brasil, mais ele se desenvolve e todos se beneficiam. Então, acho que aqui nós temos uma oportunidade grande para aproveitar esse momento pós-pandemia que mostrou que o mundo digital é uma realidade, de elevarmos para um outro patamar, um outro padrão, a capacidade do Brasil de combater esse crime. A Polícia Federal, a Operação Tentáculos, sem dúvida, é uma apoiadora do sistema e atua muito bem, mas com a aprovação desse projeto de lei terá muito mais subsídios e condições de gerar uma punição mais efetiva para os criminosos. Pini, mais uma vez obrigado. Fabrício, Edinaldo, conversamos aqui com um time de ponta para falar um pouquinho de segurança cibernética e a gente vai encerrando, então, esse segundo bloco do painel 4 da 30ª edição do CIAB 2020. Quero agradecer a todos aí que nos acompanharam. Amanhã continua a programação. Então, muito obrigado a todos mais uma vez e contamos com vocês em próximas edições. Muito obrigado.